Que bom que você está aqui. Meu nome é Keila Bonfim, sou psicóloga e quero dizer que é sempre um presente estar com pessoas interessadas em melhorar de verdade a vida, dispostas a aprender e compartilhar para viverem bem. Por isso, agradeço o presente da sua companhia. Vamos falar sobre como resolver os conflitos familiares. Quem nunca teve um conflito com algum familiar, não é mesmo? Ou está tendo? O fato é que conflitos familiares existiram, existem e existirão, pois, como indivíduos, somos diferentes e a divergência em algum ponto é inevitável. Diferentes? Pessoas da mesma família? Sim. Muitos de nós entendem e aceitam as diferenças entre desconhecidos, amigos, colegas de trabalho, mas têm dificuldade em enxergar as pessoas da mesma família como diferentes. Há um imaginário de que, se são da mesma família, são parecidos, praticamente iguais. Ainda mais se tiverem semelhança física. Aí sim, pensamos que, se são parecidos fisicamente, têm personalidades parecidas e também serão parecidos mental e emocionalmente. Sendo assim, automaticamente e obrigatoriamente deveriam se dar bem. Talvez seu raciocínio esteja até contestando isso que falei agora, argumentando que é claro que eu sei que as pessoas são diferentes, mas algo no nosso íntimo tem a expectativa de que entre família não podia, não devia ser assim. A gente tinha que se dar bem. Mas não, se dar bem não é automático. Pode ser fácil quando se tem afinidade, mas não é automático. Há relações que têm até uma ajudinha neurobiológica para que as coisas deem certo, como na relação pais e filhos, mas nem isso é garantia que tudo será bom. E o conflito, no final das contas, mesmo sendo desagradável, é bom, porque ele nos mostra onde há pontos que precisam ser ajustados, organizados. O fato é que esperamos que a relação familiar seja boa, só por ser família e por isso, muitas vezes acabamos dirigindo nossos esforços na direção errada, e isso quando nos esforçamos. Por mais que tenhamos boa intenção, podemos estar fazendo algo que mais atrapalha do que ajuda. E falando em esforços, que tal fazermos um passo a passo? Vamos organizar esse tema em tópicos, com dicas objetivas e práticas para você colocar seu esforço e dedicação na direção certa e assim parar de remar e sentir que não está chegando a lugar algum, ou seja, não está adiantando nada, o conflito não está se resolvendo. Mas antes, vou colocar alguns conceitos que você precisa ter em mente, pois sem eles as dicas de nada adiantarão também. Seria como te levar para uma casa em reforma, te dar pincel, rolo e várias opções de tinta e dizer: pinte esse quarto. Como você faria? Se eu te falar só isso, você talvez faria do seu jeito, né? Escolheria as cores que você acha que combinam, que ficariam melhores e pronto. Mas de quem será esse quarto? A pessoa gosta de azul? Ela gosta de desenhos? Gosta de uma cor só ou várias no mesmo ambiente? Que atividades ela costuma fazer no quarto? Essas informações mudariam sua forma de pintar esse quarto ou você ainda assim faria do seu jeito, porque você acha melhor? Aí está o primeiro conceito fundamental. Na resolução de conflito, você precisa pensar sim nas suas necessidades e nos seus sentimentos que precisam ser satisfeitos, mas é imprescindível harmonizar isso com as necessidades e sentimentos de quem está do outro lado dessa relação e que precisam ser satisfeitos também. Isso mesmo, não pode ser só do seu jeito e não é só a sua opinião que vale. Que ruim, né? Seria tão mais fácil se fosse assim, mas não é. Seu irmão, seu pai, sua mãe, sua filha, sua tia, seu sobrinho, seu avô, seu padrasto, sua sogra, são pessoas assim como você. E os sentimentos deles precisam ser considerados. As necessidades deles precisam ser atendidas assim como as suas. Isso faz parte da empatia. Combinando o seu gosto e conhecimento com o que o outro gosta e precisa, o resultado da pintura desse quarto será satisfatório para ambos. Outro conceito: cuidado com a necessidade de fazer justiça a todo custo. Ela é importante, mas a justiça pela justiça pode ser muito cruel, muito dura. Para a resolução de conflito, muitas vezes as partes precisam abrir mão de algo, ceder em algum ponto.
Aí entra a generosidade, a misericórdia, e a justiça nem sempre é generosa nem pacífica. Para obtermos a paz, precisamos nos esforçar para que todos os envolvidos cheguem numa solução que contemple a todos. Citando um professor que admiro muito, às vezes temos que ceder naquilo que nos é mais caro para darmos uma chance ao que é mais importante para todos, a paz. Terceiro conceito. A violência, seja física, psicológica, financeira, não resolve coisa alguma. Usar ainda força bruta de palavras ferinas, de atitudes rígidas e impiedosas não resolve conflito algum. Para quem sabe se expressar com assertividade e coragem, isso é desnecessário. O ódio nunca acaba com o ódio. Só o amor pode fazer isso. E se algo realmente ruim está sendo feito pela outra pessoa, é possível utilizar uma resistência não violenta para mostrar o que essa pessoa está fazendo. O objetivo precisa ser transformar a pessoa, não destruí-la. Quarto, respeite o sagrado direito de divergir. Todos têm direito a pensar diferente, aprenda a respeitar isso. E isso não significa que você está agindo com passividade de forma alguma, nem faz de você uma pessoa ingênua. Respeitar o direito que todos temos de pensar diferente é se comunicar de forma clara e objetiva, afirmar nosso pensamento e posicionamento com relação a alguma questão sem ridicularizar, criticar, ferir o pensamento e a opinião do outro, sem agredir ou ofender. Isso não é fraqueza, é somente ser mais eficiente. Um pai muito sábio disse: não levante a voz, melhore seus argumentos. Quinto conceito, coloque o ter razão em segundo plano. Não devemos tentar impor nossos valores. Muita gente prefere sair por cima do que resolver os impasses que se apresentam no dia a dia. Prefere ter a razão a ter suas necessidades prontamente atendidas. Uma comunicação pacífica é direcionada ao resultado, não a bate-bocas ou conquistas de troféus. Agora, se a sua necessidade é ter razão, preste atenção no que te faz abrir mão de viver bem e em paz só por causa disso. Se estiver difícil de identificar, busque ajuda. Sexto conceito, conhecer-se é fundamental. Comunicação vem do latim comunicare, que significa tornar comum, partilhar experiências, informações, sentimentos. Para partilhar de forma efetiva, ou seja, de um jeito que funciona e seja saudável, é preciso saber o que você tem para partilhar. É preciso conhecer seus sentimentos, entender como suas experiências influenciam sua vida. É preciso ter informações precisas a seu respeito. Se não sabemos identificar e dar nome ao que sentimos, como as pessoas poderão entender nossos sentimentos e atender nossas necessidades? A outra pessoa não tem condição de adivinhar, de saber como você se sente. Entenda, não é óbvio. O que é óbvio para você não é para o outro. Às vezes, o que nos atrapalha é algum trauma, alguma situação ou situações que vivemos que nos deixou marcas. Pode ter sido um evento terrível que ocorreu, ou algo ruim que até parecia bobagem, mas acontecia com frequência. Como identificarmos nossos sentimentos e necessidades se algo no fundo da nossa alma deixa nossa percepção embotada, nossa visão turva? Como me conectar com outra pessoa se eu estou desconectada de mim? Não é possível estar em paz com o outro se antes não estivermos em paz conosco. Sétimo conceito. Entenda que, ao compartilhar seus sentimentos e necessidades, nem sempre a resposta será positiva, mas ainda assim vale a pena falar, pois a revelação daquilo que sentimos, ao contrário do que aprendemos desde criança, não nos torna fracos, e sim mais fortes, simplesmente porque, ao revelarmos nossos sentimentos, deixamos de ser reféns deles. Não são segredo, não precisamos mais ter medo. Revelar nossos sentimentos nos liberta de nós mesmos. Oitavo conceito. Sai da posição de defesa. Ficar se defendendo não ajuda a resolver o conflito. Ao se defender, você demonstra preocupação somente com as suas necessidades e sentimentos, desconsiderando esses pontos na outra pessoa. E por falar em defesa, sabia que quando você está falando mal do seu familiar para alguém,
você está em algum aspecto se defendendo? Cada vez que você fala mal da pessoa, você está, de certa forma, tentando justificar seus atos e palavras. Suas reclamações passam a seguinte mensagem: veja como a culpa não é minha, é ele que é difícil, é ela que não ajuda. Eu tento, mas com ele não dá. Manter o hábito de falar mal das pessoas com quem você está em conflito piora e muito a situação, por dois motivos principais. Primeiro, a pessoa inevitavelmente, em algum momento, vai ficar sabendo do que você anda falando. E geralmente, quando o assunto chega para a pessoa, a história já está bem aumentada. Segundo, ficar revivendo todo o seu desconforto com a pessoa vai criando uma barreira emocional em você mesmo que te impede de agir de forma adequada e resolver a situação. Eu sei que não reclamar, não se queixar, não falar mal da pessoa é muito difícil, eu entendo, já fiz muito isso. Mas olha, se você está com dificuldade em se livrar desse comportamento, assim como eu tive, busque ajuda, foi o que eu fiz. Trabalhe seus próprios conteúdos, conheça mais sobre quem você é. Ter mais segurança sobre quem você é, confiar mais em si, vai tirar de você a necessidade de se defender e, consequentemente, não sentirá mais a necessidade de falar mal de ninguém, mesmo que a outra pessoa esteja fazendo algo realmente prejudicial para você. Um filósofo disse: quando você vira um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vira um homem mau, examina-te a ti mesmo. Nono conceito: demonstre maturidade. Não use ofensas, recursos, informações que você tem para humilhar a outra pessoa. Quer comunicar algo? Tenha clareza, transparência, honestidade, compaixão, respeito e empatia. Lembre sempre, o objetivo não deve ser destruir a pessoa nem sair por cima. O objetivo é resolver o conflito e viver em paz. Um homem também muito sábio disse uma vez: se você falar com uma pessoa de um jeito que ela compreenda, isso entra na cabeça dela. Mas se você falar com ela na própria linguagem dela, se preocupar com isso, você atinge o seu coração. 10º e último conceito: entenda que a resolução de conflito fala muito mais de você mesmo do que do outro. Por isso mesmo, a maioria, ou praticamente todos, os conceitos que foram colocados aqui são sobre você. Simplesmente porque não podemos controlar nem obrigar o outro a resolver o conflito, mas podemos agir de maneira a aumentar e muito a chance disso acontecer. Agora, se você está nesse processo de autodesenvolvimento, respeite seu tempo. Não se violente se obrigando a fazer algo que você ainda não está pronto para fazer. Por fim, fique em paz, caso mesmo você fazendo tudo o que for necessário, não for possível estabelecer uma relação minimamente amigável. Não depende só de você, mas faça a parte que te corresponde o mais rápido possível e deixe a estrada aberta se você quiser, caso em algum momento essa pessoa decida vir até você. Colocados aí esses conceitos, vamos para o passo a passo? Lembre-se de mantê-los em mente o tempo todo. Primeiro passo: prepare-se para ceder nos pontos que forem menos importantes e preste atenção ao que é central, mais relevante para a relação. Um atraso de 15 minutos, por exemplo, para buscar algo que sua esposa esqueceu, não é tão importante quanto conversarem sobre como vocês vão agir para resolver uma situação difícil com seu filho. O atraso pode ser relevado. Guarde sua energia para resolver a situação mais difícil. Segundo passo: diga o que você quer, não o que você não quer. Temos o hábito de falar: eu não quero comer isso, eu não gosto de ir nesse lugar, eu não gosto que você fale assim comigo. Sabemos muito sobre o que não queremos, mas bem pouco sobre o que queremos. Pense em propostas para a resolução do conflito e ofereça essas alternativas. Não fique apenas dizendo: não concordo, não aceito, isso é um absurdo. Tá, mas como você pensa em resolver isso? Não sei. Só sei que assim não quero. Pense em outra coisa. Assim, a gente está passando para a outra pessoa toda a responsabilidade. Isso pode se dar por alguns fatores, dentre eles a mágoa, quando pensamos que o outro nos deve algum tipo de reparação. Então, ele que se vire para encontrar uma solução.
como pode ser também por uma insegurança inconsciente, uma baixa autoestima que aparece no formato de arrogância. Lembra dos conceitos? Conheça-se e então pense em opções que serão razoáveis para todos e mantenha a abertura para receber as propostas da outra parte. Avalie, pondere. Talvez sejam boas propostas e, se não forem, talvez só precisem de alguns ajustes, ou ainda, a partir daquela, você pode ter outra ideia. É bom dizer o que não se gosta quando é necessário, mas daí a gente precisa falar em seguida claramente o que a gente quer, o que precisa. Seja específico, não sabe? Dedique-se a identificar isso. Está com dificuldade? Peça ajuda. Terceiro passo. Não eleve a sua voz, nem se coloque numa posição de defesa, muito menos de ataque. Se você perceber que emocionalmente está chegando no ponto em que não conseguirá controlar isso, pare, cale-se, peça alguns minutos, retire-se por uns instantes, se for o caso. Respire, aguarde seu corpo, seu cérebro fazer o trabalho dele e, quando estiver emocionalmente estável, volte a conversar para resolver o problema. E olha, fisiologicamente, isso não demora dias, tá? Como eu disse, seu cérebro trabalha nisso. Quando você tem um disparo de emoção negativa, seu cérebro logo começa a enviar outros elementos para seu corpo equilibrar as emoções e esse processo leva no máximo algumas horas. Se isso se mantém por mais tempo, é porque você está remoendo ao invés de resolver. Não consegue se autorregular, não consegue se controlar, não consegue deixar de ficar dias de cara fechada? Busque ajuda. Quarto passo, olhe nos olhos. Os olhos são a janela da alma, certo? É importante demonstrar que aquele momento é valioso e merece toda a sua atenção. Só não faça isso de forma desafiadora, como se estivesse pronto para um confronto. Lembre dos conceitos. Quinto passo, abandone os preconceitos, a arrogância e a intolerância. A outra pessoa também tem pensamentos válidos. Ouça os argumentos da pessoa. Tente entender o ponto de vista dela. Essa pessoa, assim como você, precisa ter suas necessidades atendidas, lembra? O que as pessoas mais desejam, inclusive você, é alguém que as escute em silêncio, de maneira calma e tranquila, sem dar conselhos, sem que digam se eu fosse você ou se eu estivesse no seu lugar. Busque acalmar seu mundo interno. Quando os sentidos estão vazios, todo o ser consegue escutar. Sexto passo. Não deixe a pessoa encurralada, se sentindo acuada. Não construa um cenário ou uma situação em que a única opção da pessoa seja morrer ou matar, assim, se entregar ou atacar. Não destrua a pessoa, nem a obrigue a fazer algo terrível para se ver livre da situação. Deixe uma opção de fuga. A pessoa tem o direito de não querer enfrentar o conflito. Eu não estou falando aqui de obrigações legais, ok? Estou falando de conflitos de relacionamento. Todos temos o direito de ir e vir, ou de não ir, inclusive emocionalmente. Sétimo e último passo. Solicite feedback. Comunicar de forma clara, objetiva, específica, sem melindres e muitas voltas, não garante que a pessoa vai entender o que você disse. Cada pessoa, inclusive seu irmão, mesmo que seja gêmeo, sua filha, seu pai, tem um repertório próprio, um dicionário próprio de palavras, experiências, histórias únicas. E mesmo que tenham crescido no mesmo ambiente, as percepções do que aconteceu são diferentes. Verifique se a pessoa entendeu e, se a resposta for negativa, tente falar de outra forma e de outra forma, até que a mensagem seja transmitida a contento. Anotou aí os passos? Tente, viu? Acredite, vale muito a pena. Só não esqueça que de início não vai ser fácil. Vai até parecer que não funciona, mas funciona sim. Seja persistente e não desista de viver em paz e feliz. Mas olha, é importante que você tenha em mente que tudo isso que foi falado não pode ser considerado como um manual imutável. Não construa um trilho para as pessoas se relacionarem com você ou para você se relacionar com os outros. Não construa um caminho por onde todo mundo tem que passar porque não tem outra opção. Como um trem que passa rápido e veloz por um único caminho sem poder se desviar, sem alternativas. Ou passa por ali ou não passa.
aquele caminho único que não considera a complexidade que é o ser humano. Construa trilhas, trilhas em que você pode andar tranquilamente, explorar, parando, mudando a rota, abrindo novas clareiras, descobrindo outras possibilidades. Esteja aberto também às trilhas que os outros vão construir. Termino citando um trecho do livro Comunicação Pacífica, a Arte de Viver em Paz, do psicólogo Maher Mosley. Não sei se eu pronunciei o sobrenome dele corretamente, do qual eu extraí a maior parte desse conteúdo que eu estou compartilhando com você agora, pois para mim, dentre as muitas teorias existentes a respeito da resolução de conflito, ele traz uma visão diferenciada do que é fazer isso de forma pacífica. Vamos lá. Conclamo a todos a exercitarem diuturnamente a pacificação ativa, aquela que se faz com palavras assertivas e atos firmes, com coerência e disposição, mas também e, sobretudo, de maneira ponderada, calma, tranquila, com afeto, com respeito por si mesmo e pelos outros, com convicção, mas sem a pretensão de ser o dono da verdade, com o desejo genuíno de chegar a um denominador comum, cujo resultado atenda às necessidades dos envolvidos, e não para se alcançar o pódio, sair com a razão, fazer justiça. Nunca esqueçamos, todas as nossas ações, mesmo as mais altruístas, só terão valor se as fizermos de forma pacífica, buscando resultados generosos e com muita compaixão, até mesmo por aqueles que ainda não compreenderam que só teremos paz no dia em que todos estiverem em paz. Espero que esses momentos que passamos juntos tenham sido benéficos para você e me despeço com um profundo desejo que você viva em paz, viva bem e cada vez melhor consigo e com as outras pessoas ao seu redor. Um grande abraço para você.